Desde que me entendo por gente, a relação entre religião e ciência sempre despertou meu interesse. Cresci em um ambiente onde as respostas para as questões mais complexas da vida vinham diretamente de livros sagrados, e a ideia de questioná-las era, no mínimo, desconfortável. No entanto, à medida que meu entendimento sobre o mundo evoluiu e meus estudos avançaram, percebi que essas respostas, muitas vezes, entravam em conflito com o que a ciência revelava. Isso me levou a mergulhar profundamente no pensamento de grandes escritores ateus, como Richard Dawkins e Christopher Hitchens, que destacaram, com perspicácia e clareza, as contradições entre a fé religiosa e o método científico. Dawkins, em seu livro Deus, um Delírio, argumenta que a fé, por definição, é uma crença sem evidências e, por isso, está em desacordo com os princípios da ciência, que se baseiam na observação e na prova. Hitchens, por sua vez, em Deus não é grande, descreve a religião como uma força que muitas vezes sufoca a curiosidade e limita o entendimento, afirmando que o que pode ser afirmado sem evidência, pode ser descartado sem evidência. Neste artigo, pretendo explorar se as escrituras e a ciência são realmente compatíveis, ou se estamos lidando com um conflito irreconciliável. Minha análise partirá de uma perspectiva ateísta, examinando como os textos sagrados se comparam às descobertas científicas que moldaram nossa compreensão do universo e da vida. Afinal, será que existe espaço para harmonia entre o conhecimento empírico e as crenças religiosas? Ou essa relação é destinada ao confronto perpétuo? A origem das escrituras e o contexto histórico. Quando observo as escrituras sagradas, não consigo deixar de pensar em como elas refletem o contexto histórico e cultural de suas épocas. Elas foram escritas em um mundo onde a ciência, como a conhecemos hoje, era inexistente e os fenômenos naturais eram interpretados por meio de uma lente mística e sobrenatural. Em um tempo onde uma simples tempestade ou um eclipse lunar eram vistos como sinais divinos, era natural que as pessoas recorressem às explicações religiosas para entender o mundo ao seu redor. Os escritos de Sam Harris, especialmente em A Morte da Fé, trazem uma análise importante sobre como as crenças antigas surgiram em meio à ignorância coletiva sobre o funcionamento do universo. Harris argumenta que as religiões são, essencialmente, os primeiros esboços da ciência, tentativas primitivas de responder perguntas que, mais tarde, seriam respondidas de forma mais completa e precisa pela ciência moderna. Isso me faz refletir sobre o propósito inicial das escrituras. Mais do que verdades absolutas, elas são uma coleção de narrativas que buscavam oferecer consolo e ordem em um mundo caótico. A Bíblia, por exemplo, descreve a criação do universo em 6 dias, culminando no descanso de Deus no 7º. Essa descrição, quando lida literalmente, entra em choque direto com a teoria do Big Bang, que nos fala de um universo em expansão surgindo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Para autores ateus como Richard Dawkins, essa discrepância não é apenas um detalhe. É uma prova de que os textos religiosos não podem ser tomados como relatos factuais sobre a origem do cosmos. Dawkins observa, em O Gênio Egoísta, que a necessidade de mitos para explicar fenômenos era uma adaptação natural de sociedades antigas, mas que essas explicações devem ser abandonadas quando se apresentam melhores respostas. Pessoalmente, acho fascinante como a humanidade, em sua busca incessante por respostas, conseguiu passar das interpretações místicas para métodos empíricos que moldam nosso entendimento moderno. Por isso, questiono: até que ponto as escrituras, produtos de suas épocas, podem realmente dialogar com as descobertas científicas? Para mim, essa análise é fundamental para entender por que, muitas vezes, a relação entre a religião e a ciência se configura mais como um conflito do que como uma harmonia. Principais conflitos entre ciência e religião. Ao aprofundar minha análise sobre a relação entre ciência e religião, percebo que os conflitos são tanto históricos quanto contemporâneos. As áreas de maior atrito residem nas questões sobre a origem do universo, a vida na Terra e a natureza dos chamados milagres. Cada um desses pontos expõe como as explicações baseadas na fé podem divergir drasticamente das descobertas científicas. Origem do universo e da vida. Quando penso na cosmogonia descrita na Bíblia, especificamente, no Gênesis, vejo um relato de criação que é cativante em sua simplicidade, mas, ao mesmo tempo, incompatível com as evidências científicas que possuímos. O modelo do Big Bang nos mostra um universo que surgiu de uma explosão de energia e matéria há bilhões de anos, algo que não inclui qualquer indício de intervenção divina.
Essa disparidade é destacada por autores como Carl Sagan, que, em Um Mundo Assombrado pelos Demônios, argumenta que a ciência não necessita de uma explicação sobrenatural para justificar o início de tudo. Sagan, com sua abordagem poética, lembra que não é preciso invocar Deus para iluminar o que ainda não entendemos. A ideia de que a vida foi criada em um instante de magia divina também perde força quando confrontada com a teoria da evolução de Darwin. Richard Dawkins, em A Desilusão de Deus, aponta que a seleção natural é um processo elegante e comprovado que elimina a necessidade de um projetista consciente. A evolução não é apenas uma hipótese, é um fato sustentado por uma montanha de evidências fósseis e genéticas. Para mim, isso levanta uma questão essencial. Se a ciência já explicou a complexidade da vida sem recorrer a um criador, por que muitos ainda se apegam à narrativa do Gênesis? Creio que isso se deve à necessidade humana de sentir-se especial, um pensamento que é mais emocional do que racional. Evolução versus criação. Lembro-me de quando estudei a teoria da evolução pela primeira vez e comparei com o relato bíblico da criação de Adão e Eva. A contradição era gritante. Como poderia um texto escrito há milhares de anos, que descreve a criação da humanidade em um ato único, competir com as descobertas científicas que nos mostram que os seres humanos são resultado de milhões de anos de evolução? Sam Harris aborda essa questão de forma contundente em Carta a uma Nação Cristã, afirmando que a fé religiosa tem uma incrível capacidade de fazer com que pessoas inteligentes digam coisas absurdas. Essa frase ressoa comigo porque vejo como a defesa do criacionismo muitas vezes ignora evidências esmagadoras, numa tentativa de preservar a fé. Para muitos ateus, inclusive eu, isso parece um esforço de proteger uma visão de mundo que oferece segurança emocional, mas que não se sustenta diante do conhecimento científico. O relato evolutivo nos ensina que somos o produto de processos naturais, o que pode ser desconfortável para alguns, mas é, em última análise, libertador para outros que buscam a verdade sem filtros. Milagres e explicações científicas. Finalmente, os milagres relatados nas Escrituras, como a ressurreição, a multiplicação de pães e peixes, e a cura instantânea de doenças, representam outro ponto de choque com a ciência. Ao abordar o tema, lembro das palavras de Christopher Hitchens, que em Deus não é grande disse: as alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E, no caso dos milagres, tais evidências são inexistentes. Em um mundo onde a medicina moderna e a ciência oferecem explicações baseadas em provas, os milagres permanecem como histórias sem confirmação, pertencentes ao reino da fé. Essas histórias, embora inspiradoras para muitos, perdem força quando analisadas com uma perspectiva cética e racional. Pergunto-me como a humanidade pode continuar a acreditar em intervenções sobrenaturais quando tudo ao nosso redor aponta para causas e efeitos naturais. O conforto que os milagres oferecem é compreensível, mas, como alguém que vê a beleza na busca pela verdade, prefiro uma realidade baseada em fatos do que em ficções reconfortantes. A busca humana por significado e o papel da religião. Ao refletir sobre a relação entre ciência e religião, chego inevitavelmente à questão do significado e do propósito. Desde os tempos antigos, a humanidade tem procurado respostas que deem sentido à sua existência e ao mundo ao seu redor. A religião, por muito tempo, foi a resposta mais acessível, fornecendo narrativas que ofereciam conforto e direção. Mas, como muitos pensadores ateus apontam, essas respostas podem ser vistas como paliativos emocionais, em vez de verdades objetivas. O conforto da crença religiosa. Entendo perfeitamente por que tantas pessoas se voltam para as escrituras em busca de significado. Elas oferecem histórias que explicam o nosso papel no universo e prometem uma vida após a morte. Como Sam Harris comenta em A Morte da Fé, a religião é o antídoto para a ansiedade existencial. Esse pensamento ecoa em mim porque percebo que, mesmo com todas as contradições e inconsistências, a religião cumpre um papel psicológico importante. Ela dá às pessoas a sensação de que suas vidas têm um propósito maior, algo que a ciência, com seu método frio e objetivo, não tem como oferecer da mesma forma. No entanto, ao aprofundar-me nos pensamentos de autores como Albert Camus, que, embora não fosse explicitamente ateu, refletiu profundamente sobre a ausência de significado inerente, vejo que a aceitação dessa realidade pode levar a um tipo de liberdade. Em O Mito de Sísifo, Camus descreve a vida como essencialmente absurda, mas conclui que a própria busca por significado, mesmo sabendo que ele não existe, é o que confere valor à nossa existência.
Essa perspectiva ressoa comigo porque, em um mundo onde a ciência nos mostra que não somos o centro do universo, encontrar propósito sem recorrer a crenças infundadas pode ser um desafio, mas também uma vitória do pensamento racional. A ciência e o propósito humano. A ciência, por mais que explique o como das coisas, raramente se preocupa com o porquê. Isso deixa uma lacuna que, historicamente, foi preenchida pela religião. No entanto, autores ateus como Richard Dawkins nos lembram que a ciência pode inspirar um tipo diferente de significado. Em Desvendando o Arco-Íris, Dawkins escreve que a verdade científica pode ser mais bela e inspiradora do que qualquer mito ou lenda. Para mim, essa ideia é um convite a olhar para o cosmos e para a vida não como algo que requer uma justificativa divina, mas como algo extraordinário por si só. Observar o universo através da lente da ciência é perceber que somos o produto de bilhões de anos de evolução cósmica e biológica. Essa constatação pode parecer impessoal, mas traz consigo uma maravilha que transcende a necessidade de respostas simplistas. A famosa frase de Carl Sagan em Cosmos resume bem essa visão: somos todos feitos de poeira de estrelas. Essa ideia, para mim, é muito mais poderosa do que qualquer narrativa religiosa, pois é uma verdade baseada em evidências que conecta cada um de nós ao universo em um nível fundamental. A aceitação do absurdo e a superação da necessidade de significado religioso. Lembro-me de quando li pela primeira vez sobre o conceito do absurdo em Camus, e como isso influenciou minha visão sobre a busca por significado. Para mim, aceitar que a vida pode não ter um propósito inerente é libertador. Isso me faz ecoar as palavras de Hitchens, que dizia que a vida seria menos bela se fosse um grande ensaio para a eternidade. A ideia de que não precisamos de um propósito divino para valorizar nossas experiências e nossa existência é, de certo modo, uma reconciliação com a própria finitude da vida. Essa aceitação, embora desconfortável para muitos, é o que me permite apreciar cada momento com mais intensidade. Saber que não existe um plano maior, que estamos aqui por um breve e magnífico acaso, não tira o valor da vida, pelo contrário, amplifica-o. Nesse ponto, vejo que a ciência e a ausência de crenças religiosas não são frias e desprovidas de emoção, mas sim um caminho para abraçar a realidade como ela é e encontrar significado na jornada, em vez de em um destino pós-morte prometido por escrituras. A ciência como instrumento de exploração, não de exclusão. Ao refletir sobre a relação entre ciência e religião, é importante destacar que a ciência, para mim, não é apenas uma ferramenta de análise fria e desprovida de emoção. Ela é um caminho de exploração que tem potencial de despertar admiração e uma profunda conexão com o mundo natural. Para muitos que se consideram ateus, a ciência não é apenas uma maneira de desconstruir mitos, mas também de substituir a ideia de mistério com a maravilha do conhecimento real. A beleza de um universo conhecível. Lembro-me de quando li O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, e como isso reforçou minha visão de que a ciência é um antídoto contra a ignorância. Sagan enfatiza que a ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Essa frase, para mim, captura a essência de por que a ciência e a busca por respostas não precisam excluir a admiração. Enquanto as escrituras oferecem narrativas fechadas e estáticas, a ciência abre portas para um aprendizado contínuo, onde cada descoberta leva mais perguntas, mantendo viva a chama da curiosidade. Richard Dawkins também destaca essa beleza em O Relojoeiro Cego, onde argumenta que compreender a complexidade da vida e do universo não diminui a sua maravilha, mas a amplifica. Para ele, e para mim, saber como funciona um arco-íris ou o que faz uma estrela brilhar não reduz sua beleza, pelo contrário, a torna mais profunda. Ao comparar isso com o relato religioso, que frequentemente atribui explicações definitivas e sobrenaturais, vejo a ciência como uma celebração da incerteza e da descoberta, superando a narrativa do conflito. Embora o discurso comum muitas vezes posicione a ciência e a religião em lados opostos de uma batalha, vejo que essa dicotomia não precisa ser a única lente através da qual se pode enxergar essa relação. Penso em escritores como Sam Harris, que em O Fim da Fé argumentam que a religião, em muitos aspectos, inibe o progresso e a busca pelo conhecimento. No entanto, para mim, a ciência não precisa ser vista como uma ferramenta de ataque contra as crenças religiosas, mas sim como uma alternativa baseada em evidências que nos ajuda a compreender a realidade de forma mais precisa. Aceitar a ciência como um instrumento de exploração significa abandonar a necessidade de uma verdade absoluta imposta pelas escrituras. Significa encontrar liberdade em admitir que não sabemos tudo e que há sempre algo novo a ser aprendido.
É essa mentalidade que, acredito, separa a abordagem científica da religiosa. Enquanto a religião muitas vezes se prende a dogmas e interpretações antigas, a ciência evolui e se adapta com base em novas evidências. Para mim, isso faz da ciência uma busca mais honesta e aberta. O conhecimento como fonte de liberdade. Christopher Hitchens, em Deus não é grande, argumenta que a religião muitas vezes coloca barreiras ao pensamento crítico, impondo limites ao que pode ser questionado. Concordo plenamente com essa visão e vejo a ciência como um meio de romper essas barreiras. É a ferramenta que liberta a mente de aceitar respostas prontas e encoraja o questionamento contínuo. Essa liberdade de pensar e explorar é, para mim, uma das maiores bênçãos do humanismo secular e da abordagem ateísta. Quando considero a vasta extensão do universo e a complexidade da vida, sinto-me parte de algo incrivelmente maior do que eu mesmo, e essa sensação não vem de escrituras ou dogmas, mas da compreensão de que somos produtos de processos naturais que desafiam a nossa imaginação. A ciência, nesse sentido, não me afasta da espiritualidade, mas me conecta a ela de uma forma mais honesta e tangível. Portanto, ao olhar para a ciência como um instrumento de exploração, vejo um caminho que nos leva além das respostas fáceis e nos desafia a continuar perguntando e descobrindo. A ciência não é um inimigo da religião por si só. Ela é uma busca incessante pela verdade que, em sua essência, exige humildade e coragem. Essa busca é o que me inspira a continuar explorando, questionando e maravilhando-me com o universo ao meu redor. Conclusão. Ao longo dessa jornada, ao confrontar as escrituras com a ciência, vejo que a questão não é simplesmente determinar se existe um conflito absoluto ou harmonia perfeita. Em vez disso, é perceber que a ciência e a religião representam abordagens radicalmente diferentes para lidar com o desconhecido. A religião, com suas narrativas e dogmas, oferece uma sensação de segurança e propósito, enquanto a ciência propõe uma exploração contínua, um convite a abraçar a incerteza e celebrar as descobertas, mesmo que não correspondam aos confortos tradicionais da fé. Para mim, a visão ateísta sobre o universo não se resume a negar Deus ou desdenhar as escrituras, mas sim a valorizar a honestidade intelectual e a curiosidade incansável. Escritores como Christopher Hitchens, Sam Harris, Carl Sagan e Richard Dawkins ajudaram a moldar minha compreensão de que a busca por verdade e significado pode, e deve, ir além de mitos e dogmas. Eles argumentam que a ciência nos dá uma beleza muito mais crua e honesta do que as promessas de respostas definitivas. E concordo plenamente, a verdadeira grandiosidade da vida e do universo está na sua complexidade, na sua imprevisibilidade e na sua capacidade de nos maravilhar, mesmo sem uma explicação sobrenatural. Ao concluir este artigo, reafirmo minha crença de que a ciência e o pensamento crítico são fundamentais para explorar a realidade e desenvolver uma compreensão mais profunda e autêntica do nosso lugar no cosmos. Não precisamos recorrer a textos religiosos para encontrar propósito. Podemos encontrá-lo na busca pelo conhecimento, na admiração pela natureza e na conexão com os outros. Essa aceitação nos convida a viver vidas plenas, não baseadas em promessas de eternidade, mas em aproveitar o aqui e agora, em toda sua complexidade e beleza. E assim finalizamos mais um artigo-vídeo para você. Convido a visita ao site Religiosidade Neutra, onde você vai ter mais matérias para ajuda ao conhecimento de sua jornada espiritual. Obrigada!